Está começando mais um MFcast, o podcast do MF Rural. Eu sou Roberto Lucas e hoje teremos aqui para falar de cavalos, de provas equinas e tudo mais. Jango, tudo bom, Jango? Tudo jóia, Beto. É um prazer poder estar aqui. Ao meu lado aqui também, Walter Celano. Tudo bom, Walter? Bom demais. Hoje, o Jango salgado. O bom é que hoje já chegou um rapaz para mim e falou assim, rapaz, você viu quem é que tá aí? Eu falei, não, quem? Ele falou, o Pelé do cavalo tá aí. O Ayrton Senna do cavalo. Eu falei, nossa senhora, então é bom demais. E de fato tá. Hoje nós vamos aprender muito com o Jango, não só de cavalo, mas de vida. É isso aí. Bom, vamos lá. Jango, eu queria que você explicasse pra gente como é que o cavalo entrou na sua vida, mas lá do comecinho, de criancinha. Meu pai era agrônomo, né? Formado na Exalc, então assim, o campo sempre fez muito parte da nossa família. Tá. Não era criador de cavalo, mas a gente tinha cavalo para lida na fazenda, normal. E eu comecei, na época, a gente morava em Pindamonhangaba, e foi uma época que começaram aquelas provas de hipismo rural da ABIR. Tá. E aí o meu irmão mais velho, que é 10 anos mais velho que eu, era ele quem teoricamente era o cavaleiro da família, e essas coisas que não tem muito como explicar, eu achava que não tinha espaço para mais um, né? Peraí, então, só para explicar aqui, qual a idade que você tinha nessa época? Devia por volta de 15, eu acho. De 15 anos. Foi aonde você começou a ver o cavalo, com 15 anos. Eu sempre era engraçado, eu tive minha fase de skatista, né? Só isso que eu quero saber, eu quero saber o seu comecinho. Eu era skatista, mas eu andava de bota e fivela. Então, assim, eu imagino a cena, hein? Então eu era um skatista rural. Doidinho para escapar. E aí o meu irmão, a gente tinha uma égua chamada Pena Branca. Né? E o meu irmão foi em umas provas, mas aí não seguiu. E olha para você ver como a gente é tonto, né, rapaz? Eu pegava e ia montar escondido na Pena Branca, ia para o fundo da fazenda e ficava treinando, pulando árvore, contornando arbusto e tal. E aí teve uma prova de hipismo rural. Na época, meu pai era vivo ainda. E aí eu comentei com ele, falei assim, ó pai, vai ter uma prova, vamos lá para assistir? Ah, teu irmão vai competir? Eu falei, não, eu vou. Você vai? Eu falei, eu vou. E eu fiquei em segundo lugar na prova, né? E aí ele, foi uma surpresa, né, para ele, não imaginou que eu pudesse já na primeira prova andar bem e tal. E até vou contar uma coisa que teve a segunda prova, né? Eu fui e fiquei em segundo também. E eu fiquei super feliz. E meu pai chegou para mim, me deu os parabéns, mas me falou assim, meu filho, não acostuma com o segundo lugar, não. Né? E foi uma coisa que, de imediato, a minha reação não foi boa. Né? Não, o jeito que eu recebi aquilo não foi bom. Mas depois de anos, eu acho que eu entendi o que ele quis me dizer. Né? Quer dizer, se você se acomoda, né, independente da área que você atua, você vai acabar ficando para trás, né? Então é importante você sempre procurar sair da zona de conforto, você procurar evoluir, melhorar, né? Então eu acho que foi isso que ele quis dizer para mim, como não acostuma com o segundo lugar, não. Isso daí você está falando, então vamos lá. Com 15 anos você descobriu a Pena Branca. Você treinava sozinho, escondido. E quando seu pai, você falou de fazer a prova, ele se espantou porque ele não via seus treinamentos, é isso? Não imaginava, achava que era o meu irmão que ia competir, né? Tá. Então foi divertido isso aí. E aí depois, aí sim, aí começaram a me apoiar, me dar suporte e tal, e aí eu peguei firme. E esses treinamentos escondidos você já fazia baseado no que seu irmão fazia? De olhar ele fazer, ou como é que foi isso? Eu via como iam ser os percursos das provas e eu tentava simular o que eu tinha. Então, tinha uma árvore, aquilo lá virava salto, ou tinha um coxo de sal do gado, aquilo lá virava um salto. Né? Aí daqui a pouco tinha um arbusto, virava um tambor para eu contornar. E assim eu ia mexendo. Aí depois que eu comecei, aí realmente... Aí comecei a me empenhar mais, sendo apoiado pela família toda, e daí já comecei a ter... não precisava mais treinar escondido, quer dizer, nunca precisou. Sim, claro. Né? Coisa de... E o seu irmão, como é que foi nessa época, essa transição? Sair do seu irmão e ir para você? E aí ele meio que foi parando.
né? Ele meio que foi parando, porque daí estava envolvido com outras coisas e tal. E aí, no fim, eu que acabei realmente pegando firme na parte de cavalo na família, e depois os filhos dele, do meu irmão, todos vieram, né? Porque era aquela coisa, vamos feriado, férias, vamos para casa do tio, né? E aí todos vinham para montar comigo e tal, e acabaram todos indo para o lado do cavalo. Tá, mas vamos lá então, vamos dar uma continuidade aqui, porque vocês vão lá para frente, já vai vamos, o cavalo tá galope, né? Tá galope. Bom, você começou então a mexer com o cavalo, tá? Ganhou as 2 provas em segundo, teve esse fato do seu pai falar para não acostumar, mas você foi para fazer faculdade, você deixou o cavalo de lado por um período e foi fazer faculdade, não é isso? Eu entrei na faculdade de agronomia, não na Exalc, como meu pai gostaria, né? Entrei na faculdade de Taubaté, que era próximo à Pinda, e comecei a cursar, e na verdade eu estava confundindo gostar de cavalo, gostar de fazenda com ser agrônomo, né? Na época meu pai era vivo ainda, aí eu fui conversar com ele, e eu acho que nenhum pai gosta quando o filho diz que vai parar a faculdade, né? Então a primeira reação dele, vai ser vagabundo? Eu falei, não, pai, de jeito nenhum. Eu estou confundindo gostar de fazenda, gostar de cavalo, com ser agrônomo. E eu não quero... Eu vou ser um péssimo agrônomo, um profissional frustrado. Eu acho que você também não quer que isso aconteça comigo. E é claro que a grande dúvida que eu tinha nessa época, nós estamos falando há 40 anos atrás, será que é possível se viver de cavalo no Brasil? Essa era a minha grande dúvida, né? Então existia toda a paixão, toda a coisa, a atração pelo mundo do cavalo, mas será que eu vou conseguir sustentar minha família trabalhando com cavalo? Essa era a minha grande dúvida, né? E eu lembro que teve depois que baixou um pouco a poeira, né, meu pai virou para mim e falou assim, filho, eu só quero te falar uma coisa. Se você for um lixeiro, se você conseguir sustentar a sua família com o que um lixeiro ganha, e você for feliz, para mim está tudo certo. Mas não seja mais um lixeiro, seja o lixeiro. Né? E foi uma coisa que me marcou muito. Então, eu acho que assim, para você se destacar em qualquer setor, né, você só tem uma forma de você ser um profissional diferenciado, se você tiver um comportamento diferenciado. Se você fizer tudo igual os outros fazem, você vai ser mais um. Né? Se você quer ser diferente dos outros, você vai ter que fazer alguma coisa diferente dos outros. Tá. Isso daí você descobriu... Quando você fez, você chegou a fazer quantos anos de faculdade? Eu nem terminei o primeiro ano. Eu acho que eu fiz 6 a 8 meses de faculdade e parei. Ah, você não chegou a fazer um ano de faculdade? Não. Você já percebeu no comecinho que você já não queria. Eu vi que, na verdade, eu estaria me enganando os outros também. Né? Eu falei, pai, não é isso que eu quero. Tá, mas aí vamos lá. Então você saiu da faculdade e como é que foi? Você voltou para onde? Aí eu voltei para Pinda, né? Tá. E na época, o José Eduardo Borba era um cara que estava em muita evidência a nível do cavalo nacional. É um cara que trouxe todo o conceito de doma racional e tal. E eu fui passar uma temporada com ele. E até quando meu pai faleceu, inclusive, eu estava com ele. Né? Eu estava passando por essa temporada com ele. Então, foi o meu primeiro assim, contato mais profissional, vamos dizer assim, porque aí eu realmente já estava olhando para aquilo como minha profissão. Não era um hobby, não era uma brincadeira. Eu estava olhando para aquilo como uma coisa que eu queria seguir o resto da minha vida. É porque você falou, você definiu que você queria mexer com o cavalo, mas você não tinha certeza do que era mexer com o cavalo. Você falou assim, vou mexer com... Eu sei que é isso. Como, eu não sei, é isso? É isso aí. Aí você foi, o Borba... Aí eu passei essa temporada com o Borba, né? Aí o meu pai faleceu, eu voltei para casa, né? E aí eu comecei... eu comprava cavalo chucro, domava e vendia. Né? E tinha uma conta que eu fazia que normalmente... não dava muito errado. Cada cavalo que eu vendia, eu botava 2 ou 3 num lugar. Tá. Então, vendia um, comprava 2, 3. Vendia um, comprava 2, 3. E foi uma grande escola, porque eu acabei tendo a oportunidade de montar cavalos diferentes, de raça diferente. Então, assim, eu ia nas fazendas, você tem cavalo chucro entre 2 e 3 anos, né? E aí eu ia pensando uns cavalos que me interessavam, né? Levava, tratava, domava e vendia. Então, isso acabou sendo muito bom como experiência, né? E nesse meio tempo, tinha um americano que morava aqui no Brasil na época, Kenny Norton, morava em Araçatuba. Tá. E eu entrei em contato com o Kenny para passar uma temporada com ele. Ele mexia com cavalo de apartação.
Aí eu fui, fiquei uma temporada com o Kenny, voltei para casa, segui nesse esquema de domar e vender. E aí veio um americano dar um curso no Brasil, Doug Milholland, e o Kenny era o tradutor do curso. Tá. E eu fui fazer o curso, na época eu não falava nada de inglês e tal. E no final do curso, o Kenny falou, ele quer falar com você. Eu falei, o que será que o cara quer falar comigo? E aí ele me chamou e falou assim, olha, eu gostei muito do jeito que você trabalha com cavalo, acho que você tem muito talento, você não quer ir trabalhar comigo nos Estados Unidos? Poxa. Aí eu falei assim, quando que é para ir? Isso aí era em agosto, em setembro eu estava lá. Né? Tá. E aí... Você foi para os Estados Unidos? E aí eu fui. E quanto tempo você ficou lá? Quando eu fiquei mais tempo de uma vez, foram 6 meses. Né? Depois eu ficava menos tempo. Na verdade, quando eu fui esses 6 meses, eu voltei em função do visto. Que o visto de permanência tinha vencido. E aí o Doug me fez uma proposta de trabalho. Ele queria que eu ficasse lá. E a ideia era ficar mesmo. Aí eu falei, Doug, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o Brasil, vou tentar arrumar um visto ou de estudante ou de trabalho, alguma coisa e tal, e venho de mala e cuia. Essa era a ideia. Mas quando você foi lá para trabalhar, porque muita gente... Porque eu também fiz um pequeno estágio lá, que eu fui também na fazenda, só que a gente vai lá e trabalha como o peão da fazenda, exatamente. Não é isso? Foi exatamente assim. A proposta ou você já foi com alguma outra... Não, a proposta que ele me fez, ele falou assim, você vai morar na minha casa, você vai ter comida, roupa lavada e tal, só que a gente vai trocar informação por trabalho. Ah, tá. Esse foi o nosso combinado. Então, assim, eu não pagava nada, mas também não ganhava nada e trabalhava bastante. Né? E, para você ter uma ideia, na época ele tinha 55 cavalos em treinamento. Tá. E era ele e mais 4 assistentes, eu era um dos 4 assistentes. Né? E aí, no final desses 6 meses, eu já estava me defendendo melhor no inglês e tal, e ele chegou para mim e falou assim, olha, tem gente demais e cavalo demais. Eu quero diminuir o número de cavalo e diminuir o número de assistentes. Quero saber se eu posso contar com você. Aí eu falei assim... Se você está querendo mandar alguns assistentes, e eu sabia que os caras ganhavam e tal, então eu não devo estar tão ruim assim. Então eu quero começar a ganhar. Ele falou, não, é justo, Jango, só que eu não quero ter problema e nem quero que você tenha problema, não quero te pagar ilegalmente. Porque por causa do visto. Aí daí que eu falei, então eu vou voltar para o Brasil e vou tentar arrumar um visto ou de trabalho ou de estudante. Aí eu fiz uma matrícula Kearney, Nebraska, que era a cidade que ele na época estava. Nem me lembro que curso que era, só para eu ter um papel da universidade lá. E voltei para o Brasil realmente com a ideia de arrumar esse visto de estudante ou de trabalho, e era para voltar de mala e cuia para lá. E aí, na minha volta, para minha surpresa, algumas pessoas começaram a me procurar. Ah, não, porque se tiver um centro de treinamento, eu te mando o cavalo para treinar. E aí um primo meu, Júlio Vieira, me fez uma proposta de trabalho. Né? Eu expliquei para ele qual era a ideia e tal. Daí ele falou assim, Jango, deixa eu te fazer uma proposta. Vamos fazer uma experiência de 6 meses. Você não fechou a porta lá. Se não der certo, você volta. Né? Eu vou te pagar 6 meses de salário adiantado. E até então, eu estava trabalhando por nada, né? Por informação. Por troca de informação. E era um bom salário na época. Falou, eu vou te pagar 6 meses de salário adiantado, tá? A gente vai fazer pista coberta, vamos comprar cavalo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E aí eu falei, nossa, então é possível viver de cavalo no Brasil. Né? Eu acho que eu vou fazer essa experiência. Né? Aí falei pro Doug que eu ia esperar um pouco e tal. Fiz essa experiência com o meu primo. Quando venceram os 6 meses... Ele queria renovar o contrato, só que, assim, em função da situação, da época e tal, ele não conseguiu fazer tudo o que ele disse que ia fazer, de pista, disso, daquilo. E, nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa, e a gente começamos a namorar, que hoje é minha esposa, e aí apertou o calo, porque daí eu falei assim, tá, e agora como é que eu volto, né? Acabei de conhecer uma moça, estou apaixonado, e como é que eu vou propor para ela ir embora para os Estados Unidos comigo? Né? E aí eu falei, não, eu tenho que fazer a coisa dar certo por aqui mesmo. Então você acabou... Deixa eu fazer 2 perguntas aqui. Assim. O Roberto é que reclama que eu faço 2, 3 de uma vez, mas não é. A primeira que eu quero fazer é...
qual que era o seu estilo de doma quando você foi chamado para ir para lá? O que tipo de doma você fazia com os animais? Você já fazia a doma racional ou você montava no lombo e fazia o bicho pular? Como é que era isso? E por que Jango? Vamos lá. O Jango acho que vem primeiro, né? O Jango, na verdade, assim, meu nome é João Antônio. João Antônio Salgado Filho. Meu pai era João Antônio também. E aí, desde pequeno, era Janjão, Janjan, Jango, e aí ficou Jango. Muita gente acha, Jango é por causa de Django, do filme de cowboy, mas na verdade é desde pequeno. Né? E é muito engraçado, né? Porque, principalmente no meio do cavalo, tem gente, se você falar o João Antônio Salgado, cara, quem que é esse? Né? O Jango, o Jango, eu sei quem é. Eu conheço. Né? Então, realmente, é desde pequeno isso aí. E com relação à doma, eu já praticava a doma racional, né? E na verdade, foi um contraste muito interessante, porque na época que eu fiquei com o Borba tinha todo um processo mais lento na doma, aí tinha uma coisa que ele chamava de banho de gente, banho de arreio. Então, você virava o arreio na barriga do cavalo, montava o cavalo com o arreio na barriga. Isso me ajudou a vender muitos cavalos. Né? E quando eu fui ficar com o Kenny, aquela coisa do americano do time is money. Né? Então, assim, quando eu cheguei no Kenny, foi um contraste muito grande, que embora houvesse toda uma coisa racional, era uma coisa muito mais objetiva e direta. Né? Então, o tempo que levava para montar a primeira vez com o Borba, no Kenny, era quase que no primeiro dia. Né? Então, e aí você vai encontrando um meio termo, né? Porque, na verdade, o que acaba acontecendo é assim, que a gente acaba não parando para olhar por essa ótica. Aí, no caso do cavalo, a gente está trabalhando com um ser muito mais forte, muito mais rápido, muito mais ágil do que a gente, que não tem uma linguagem verbal como nós estamos tendo, né? E que é de extrema sensibilidade. Né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Se você pegar um potrinho com 10 horas de vida, um cavalo selvagem com 10 anos de vida, se uma mosca posar, os dois vão mexer o corpo para tirar essa mosca. O que pode ser mais leve que uma mosca? Né? Então, na verdade, eu até vou explorar um pouco isso, porque, para mim, eu acho que o problema da humanidade é comunicação. Né? As pessoas não falam o que elas pensam de verdade, não falam o que elas sentem de verdade. Né? E, muitas vezes, por a gente não estar sabendo como se comunicar, a gente acaba podendo não atingir o desejado. Né? E, muitas vezes, a primeira reação, quando você não atinge o desejado, é achar que tem que gritar, que tem que brigar, que tem que isso. Isso tanto serve para o cavalo como para o ser humano. Né? Então, eu sempre conto essa história. E meu avô, uma vez, foi um alemão visitar a fazenda. E o alemão não falava português, meu avô não falava alemão. E o meu avô, rapaz, gritava devagar, mas gritava que nem um louco, né? O alemão regalou os olhos. E minha avó chegou e falou assim: meu bem, ele não é surdo, ele só é alemão e não sabe falar português. Né? Então, ele achava que se ele falasse alto e devagar, que o cara ia aprender alemão do dia para noite. Né? Engraçado. Então, e isso, né, a gente conta meio quase como uma piada, mas se a gente for parar para olhar, né, quantos atritos existem por uma comunicação mal feita. Né? E isso certamente acontece com o cavalo. Né? E uma coisa que eu sempre ressalto, né? Várias coisas me fascinam no cavalo, mas talvez uma das que mais me fascine seja a capacidade de perdoar que eles têm. Nós não temos essa mesma capacidade. E talvez, infelizmente, em função disso, muita gente acaba abusando. Porque eles perdoam. Sim. Né? Então, a partir do momento que você começa a entender, né, que você está lidando com um ser que é presa, não é predador, né? Porque na vida selvagem, cavalo é preso. Né? Vive em manadas. Eles comem pasto, comem grama, mas tem animais que vão matar o cavalo para sobreviver. Então, toda presa ele tem o instinto de sobrevivência muito apurado. Né? Qualquer dúvida, acende o alarme e ele acha que aquilo lá está vindo para tirar a vida dele. Né? Então, e isso é uma coisa que... E nós somos predadores. Né? Então, muitas vezes, na hora do alarme humano, né, a primeira reação é muito mais de predador.
né? Então, eu sempre falo isso nos cursos, né? A ação, ela pode ser premeditada. Você pode planejar uma ação, mas a reação não. Né? E na reação é quando você realmente aflora de dentro de você o que você é de verdade. Né? Então, o cavalo, quando ele tem uma situação de perigo, por exemplo, a reação dele vai ser o quê? Deixa eu preservar a minha vida, eu tenho que fugir daqui. Isso aqui pode estar vindo para me matar. Né? E muitas vezes a reação que o homem tem quando as coisas não acontecem do jeito que ele gostaria, infelizmente, muitas vezes é muito mais indo para o lado da violência, para o lado da agressão, né? E aí a gente volta no negócio da comunicação, né? Quer dizer, o problema está na comunicação. Se eu quero vir até aqui para a gente gravar esse podcast e eu não sei o caminho, né? Eu vou ficar andando pela cidade que nem louco. Agora, vocês me passam a localização, eu chego. Né? Então, às vezes, as pessoas sabem aonde elas querem chegar, mas elas não sabem como chegar. Né? Então, você falou uma coisa importantíssima que eu achei muito bonita agora. Principalmente quando a gente fala de animal. Eu acho que o animal é um ser a ser muito respeitado, porque você falou uma coisa, o cavalo perdoa. O ser humano, além de ter a dificuldade de perdoar, ele tem a dificuldade de saber ser perdoado também, né? Porque uma vez que o cavalo perdoou ele, ao invés de ele falar, opa, deixa eu mudar meu jeito, ele vai e faz mais. Então, ser perdoado também faz parte do processo e saber ser perdoado, né? Isso é uma coisa importante, eu achei legal. Eu acho que a partir do momento que você admite que não existe superioridade de nenhum perante o outro, e sim uma cumplicidade de querer fazer um conjunto e não um conflito. Uma complementaridade aí, né? Então, assim, aí você começa... Porque aí você tem que admitir que você tem deficiências, que você comete erros, né? Então, eu sempre... Para mim, o grande desafio de quem quer trabalhar com cavalo é aprender a controlar a emoção. De quem? A nossa. Porque como é que você vai controlar a emoção do teu cavalo se você não consegue controlar tudo? Né? E esse é um exercício nada fácil. Né? Porque muitas vezes o cara está preocupado com alguma coisa que aconteceu na família, com alguma coisa que era um churrasco que desmarcaram, o time dele perdeu, ele brigou com a esposa ou brigou com o filho, só que o cavalo não tem nada a ver com isso. Né? Ou você monta num cavalo, principalmente quem é profissional, que você trabalha vários cavalos no mesmo dia, né? Às vezes você monta num cavalo que te tirou do sério, te fez perder a paciência, te deixou irritado, só que o próximo cavalo não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que ter essa capacidade de se esvaziar, né? Que cada página vai ser uma página em branco. Você pode fazer uma obra de arte ou uma grande bobagem. Mas aí também entra quando você faz... Que às vezes a gente vê muita gente, quando perde uma prova ou que faz, bota a culpa no cavalo. Né? É mais fácil, né? Você muito mais fácil. Ali, né? Então, assim, eu sempre brinco, né? Tem um ditado nos Estados Unidos, no esporte, que a gente pode levar para tudo, né? Que fala assim, quando a gente vai para uma competição, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Sim. Né? Então, e a desculpa sempre é um jeito de você deixar de aprender com o teu erro. Né? Então, a culpa é do cavalo, a culpa é da pista, a culpa é da ferradura, a culpa é do veterinário. Se é uma prova julgada, quem mais paga a conta é a mãe do juiz. Né? Então, assim... e aí, como eu falo, falar por mim, né? A partir do momento que toda vez que eu estava tendo uma dificuldade com o cavalo, que eu comecei a fazer como primeira pergunta, aonde eu estou errando, meus cavalos melhoraram muito mais. Impressionante. Né? Porque, como eu falo, a gente sempre tem a tendência de achar que o problema está embaixo da sela. 99,9%, para não falar 100% das vezes, está em cima da sela. Agora, uma coisa interessante, Jango, você treinou muitos cavalos de diferentes modalidades e tal. Como é que você consegue identificar? Porque eu imagino que tenha isso também. Tem um cavalo que eu quero treinar isso aqui para laço, mas ele não vai. E como é que identifica isso? Ou não, todo cavalo é possível você treinar para certa? Não existem dois cavalos iguais no mundo, não existem duas pessoas iguais no mundo. Né? E eu acho que todo cavalo, assim como toda pessoa, nasceu para ser bom em alguma coisa. Você tem que descobrir o quê. Tá. Né? E muitas vezes as pessoas
não vão de cara no seu melhor, vamos dizer assim. Tá. Né? Então, às vezes, você pega um cavalo pensando na modalidade A e ele é bom na modalidade B. Né? Ou você pega um cavalo, por exemplo, que você quer correr na categoria profissional, que seria mais difícil, e às vezes ele não é tão competitivo no profissional, mas ele pode ser um super cavalo de amador. Né? Então, eu acho assim que é muito importante, principalmente para os profissionais de cavalo, quando você pega um cavalo para domar, quando você pega um cavalo para treinar, a primeira coisa, por exemplo, quando eu recebo um cavalo para treinar, eu vou te perguntar qual é o teu objetivo com esse cavalo. Dependendo do que você me falar, conforme for evoluindo o treinamento, aí eu vou ver se ele vai cumprir a tua exigência ou não. Porque muitas vezes não vai. Né? Então, eu acho que tem que ter um canal muito aberto entre o dono do cavalo, o profissional, e os profissionais terem consciência de que muitas vezes tem cavalo que não vale a pena insistir. Então, eu sempre digo assim, todo cavalo merece uma oportunidade, mas nem todo cavalo vale a pena que você insista, e é outra coisa. Tá, mas você já teve caso de você pedir para você treinar um cavalo para uma modalidade e você falou, não, esse não serve para isso aqui e ele é bom, ele, pelo que eu estou vendo, ele seria bom nessa modalidade. Eu sempre conto essa história, que foi uma coisa, eu competia na modalidade de rédeas. E um criador do Rio de Janeiro me mandou uma égua para treinar, para preparar para o Potro Futuro de rédeas. E eu comecei a trabalhar essa égua e eu vi que ela não estava feliz fazendo rédeas. Ela até fazia as manobras, mas você via que ela não tinha brilho, ela não tinha brio fazendo aquilo. E eu olhei o papel dela, o sangue dela, e eu vi que tinham muitos cavalos de apartação. Tá. E aí eu comentei com o dono, eu falei, escuta, eu vi que ela tem muito papel de cavalo de boi aqui. Por que você não põe ela na apartação? Eu não acho que ela vai ser uma craque de rédeas. Né? Mas não tenho nada para te mandar agora. Não tem problema, a hora que você tiver, você manda, mas experimenta, vamos dar uma chance para ela. E essa égua acabou voltando no ano seguinte e foi campeã Potro Futuro de apartação amadora. Eu fiquei super feliz, né, porque provavelmente ela não ia ser campeã Potro Futuro de rédeas e eu estaria impedindo ela de ganhar em outra modalidade. Então, eu fiquei um período com a cocheira vazia, mas, no fim, esse cara me mandou muito mais cavalos e confiou muito mais em mim, né? Porque eu acho assim, todo treinador, ou a grande maioria deles, ia adorar só ter campeão na cocheira. Sim. Né? Só que nem todos os cavalos que você pega para trabalhar são craques e vão te dar potencial para brigar na ponta de uma prova forte. Né? Então, a gente se empenha, a gente se dedica ao máximo, mas nem todos vão ter potencial para brilhar numa prova. Mas como é que você consegue identificar isso? Tem que ter uma sensibilidade muito grande aí, né? Tem que ter uma conexão, eu diria, com o animal, isso. Né? Uma coisa assim, a atitude do cavalo talvez seja uma das coisas que mais eu busco, né? Observar se eu tenho um cavalo aberto para receber treinamento. Né? Às vezes você tem alguns cavalos que são extremamente habilidosos, mas eles têm muito mais vontade de tentar escapar de você ou enfrentar você do que de te entender. Né? Às vezes você pega cavalos que não são tão habilidosos, mas eles têm tanta boa vontade. É quase como se ele falasse para você, não é fácil para mim, mas não desiste, cara, eu vou tentar. Tá. Né? Agora, é claro, quando você pega um habilidoso com atitude boa, é o craque. Né? Só que isso aí não é todo dia que a gente encontra. E tem isso, né? Porque acho que o Fernando Costa falou uma vez aqui pra gente, ele falou assim, o cavalo ele pode estar mal, mas ele entra na pista para ganhar a prova por você, né? O cavalo ele tem essa... Porque assim, vou até explorar um pouco isso aí que você falou, né? Eu sempre digo que a pista de prova, independente se é prova de rédea, de laço, de apartação, de tambor, do que for, para mim ela devia ter outro nome. Devia se chamar Zona da Vingança. Né? Porque tudo que o cara faz do lado de fora, lá ele vai ter o troco. Né? Então, assim, não adianta o cara... Porque para mim... Entendi. Você ser campeão não é você subir no lugar mais alto do pódio só. Né? Você tem que ter conduta de campeão, você tem que pensar que nem campeão, você tem que se comportar como campeão. Isso é todo dia.
né? Então, é o jeito que você escova teu cavalo, é o jeito que você sela teu cavalo, é o jeito que você treina seu cavalo. Então, eu sempre falo isso para os meus alunos. Você não ganha uma prova na cidade A, B ou C. Lá você confirma. Você ganha um pouquinho todo dia ou você perde um pouquinho todo dia em casa. Perfeito. Né? Então tem assim, pessoal que trabalhava comigo, os meus estagiários, né? Eu sempre falava assim, olha, você vai escovar teu cavalo, tá? Imagina que você está escovando um cavalo que vai ser campeão mundial. Você vai selar um cavalo. Imagina que você está selando um cavalo que vai ser campeão mundial. Você vai treinar. Imagina que você está treinando o campeão mundial. Porque o dia que você chegar no mundial, você vai colher um negócio que você já está plantando faz muito tempo. Tá. Né? E o que infelizmente, a gente vê acontecer? O cara vai escovar o cavalo. O cavalo está com serragem na barriga. Ah, o patrão não vai abaixar para olhar a barriga do cavalo? Ou então o dono do cavalo não vem hoje? Né? E aí eu sempre digo o seguinte, você tem que ser o maior fiscal do teu trabalho. Porque todos nós podemos enganar todo mundo, mas a gente não se engana e não engana Deus. Né? Então, se você está sempre fazendo o melhor que você pode, como você pode fazer mais? Se você sempre está se empenhando em fazer o melhor. Né? Então, você vai escovar, fique satisfeito com aquilo. Você vai selar, fique satisfeito com aquilo. Você vai treinar, a mesma coisa. Ah, eu estou com deficiência, vai buscar ajuda, vai estudar. Né? Então, eu acho que esse é o ponto, porque tem um outro exemplo que eu dou, fora do cavalo, mas que eu acho que todos nós ou já vivemos ou já vimos isso. O cara está na rua, no aeroporto, na rodoviária e tal, ele vai jogar o papelzinho no lixo. Aí o papel, cai para fora. Aí muitas vezes o cara, tem ninguém vendo. Só que ele sabe que aquele papel era para estar no lixo, não era para estar no chão. Né? Uhum. Então, assim, se você está sozinho, você tem um comportamento. Se tem uma pessoa te olhando, você tem outro. Se tem 20 pessoas te olhando, você tem outro. Então, quem é você de verdade? Exato. Né? Então, assim, se você é fiel ao que você acredita, não interessa se você está sozinho, se tem uma pessoa te olhando ou 1 milhão de pessoas te olhando. Você vai ir atrás dos teus princípios. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa, principalmente para os jovens treinadores, né? As pessoas ficam muito preocupadas com o resultado. E resultado é consequência. Né? Você não tem que pensar no resultado, você tem que pensar o que eu tenho que fazer para eu poder atingir o resultado. E é nisso aqui que você tem que preocupar, não com o resultado, porque ele vai acontecer. Se você fizer essa parte da preparação bem feita, o resultado acaba vindo. Se você se preparar mal, dificilmente você vai ter um bom resultado. Isso não é uma coisa... Aliás, tem umas coisas... Né? Isso não é sobre cavalo, é sobre vida. É sobre vida. O cavalo é apenas um meio de você divulgar isso, né, João? Porque isso é uma experiência de vida. Eu gostei demais dessa coisa. Você não é campeão na hora que você está disputando, não. Você é campeão quando você tem a humildade de saber se preparar. Exatamente. É muito legal isso. Você ganha todo dia. É que ele falou, cada dia você está ganhando ou você está perdendo, né? Exatamente. É perfeito. É uma coisa que você pode usar e deve usar para a vida toda. Com certeza. Agora, você falou lá, você voltando um pouquinho aqui, você voltou dos Estados Unidos, começou a trabalhar, mas aí você estava em Pindamonhangaba, é isso? Como é que você veio parar aqui em Lupércio? O meu sogro tem a fazenda em Lupércio, né? E aí, quando eu conheci a minha esposa, a gente começou a namorar e tal. Depois a gente acabou casando. E quando a gente casou, a gente foi para Pinda. E nessa época, as provas aconteciam mais... Era Bauru, era Araçatuba, Presidente Prudente. Então, assim, a prova que era perto de casa era 600 quilômetros. Fica longe, né? Então, tudo era longe. Então, assim, tinha muita gente que falava, Jango, se você estivesse mais perto, eu te mandaria cavalo para treinar, mas aí é muito longe e tal. E aí a gente começou a procurar. Eu falei, então vamos vender o que a gente tem de terra aqui em Pinda e vamos comprar em outro lugar. E aí a gente foi procurar, fomos em Araçatuba, que o Kenny era de Araçatuba, então ele me levou para ver alguns lugares, fomos em Presidente Prudente. Só que assim, onde a gente gostava, o dinheiro não dava, onde o dinheiro dava, a gente não gostava. Né? E aí falou assim, não, vamos fazer o seguinte, então, vamos tentar fazer um trabalho aliado com um criador. Aí a Renata falou assim, João, mas meu pai cria. Não é quarto de milha de rédea, é quarto de milha de corrida, mas ele cria. Né? Quem sabe a gente consegue fazer alguma coisa com ele. E aí eu fui conversar com meu sogro. Né? E aí expliquei qual que era a ideia.
ele virou para mim e falou assim, olha, eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se você vai gostar, e eu não sei se vai dar certo, mas só tem um jeito da gente ter essas 3 respostas, é tentando. Se a gente não tentar, nós nunca vamos saber qual é a resposta. Eu falei, então, vamos. E aí, em 89, eu vim para Lupercio, que é a fazenda do meu sogro, e aí é onde, na época, ele tinha os cavalos de corrida, criava quarto de milha de corrida, e aí eu montava alguns cavalos dele e pegava alguns cavalos de fora para treinar, né? E aí ele vendo, e a Renata, minha esposa, também competia. Na época, ela foi 7 vezes campeã nacional de rédea amadora, ganhou Ponto Futuro e tal. Então, eu acho que ele também começou a empolgar de ver o genro e a filha competindo e tendo resultado. E aí ele foi diminuindo a tropa de corrida, fomos entrando mais na tropa de rédeas. E aí, se eu não me engano, em 99 ou 2000, ele virou para mim e falou, Jango, você está com o teu nome, você você é conhecido no meio do cavalo e tal, usa a estrutura da fazenda, segue o teu centro de treinamento, mas eu não quero mais criar. Nós vamos parar. E, ao mesmo tempo que, por um lado, foi meio um balde de água fria, né? Porque todas aquelas éguas que estavam na cria eram éguas que ou eu tinha domado, treinado, competido, né? Ou eram mães de animais que eu tinha domado, treinado e competido. Então, eram anos de trabalho ali. Puxa, né? Então, por um lado, foi meio um balde de água fria, e por outro, foi muito gratificante, porque a gente fez assim e vendeu a tropa. Porque realmente era uma tropa diferenciada. E aí eu segui com o centro de treinamento, né? E só que a criação vocês pararam, então, nessa época? A criação parou de criar e parou. Só deixou o centro de treinamento. É isso. Aí eu usava a estrutura de cocheira e tal, mas aí já não criava mais. Tá. E nesse período que você já estava em 99? Quando ele parou? 99, 2000, por aí. Mas aí você já tinha competido, já tinha ganhado. Como é que era a sua história no esporte já nesse momento? Aí já tinha vários títulos, já tinha... Graças a Deus, já era... Quando foi o seu primeiro título que você conseguiu? Em 90, fui campeão nacional da BQM em Goiânia. Tá. Foi o meu primeiro título importante. Assim. Em 90, você com quantos anos? Eu sou de 64, faz as contas aí. É da sua idade, faz as contas aí. Eu não lembro. 90 para 60, 30. Eu tenho 26 anos. 26 anos. 26 anos. Já. E nessa época, o seu pai não chegou a ver? Não. Ele já tinha viu por outro ângulo. E o que você sentiu quando você teve esse primeiro? Porque aquele menino que largou da faculdade, chegou pro pai e falou, pai, eu não vou fazer isso, vou viver de cavalo, e aí com 6 anos depois vira campeão. É muito gratificante, né, Beto? E na verdade, assim, esse ano eu vou estar fazendo 40 anos de trabalho profissional com cavalo. Graças a Deus, nessa jornada, vários títulos, né, importantes. Mas se você perguntar para mim qual é o meu maior título, foi conseguir sustentar minha família, mexendo com cavalo. Esse é o meu maior título. Esse, para você, é o que você considera o melhor? Melhor e maior? Com certeza. Porque é uma coisa que no Brasil não é fácil. Não é fácil em lugar nenhum. Agora, para mim, a maior vantagem de uma pessoa como é o Jango é saber conversar com o animal. É saber entender o animal. Que isso é o âmago de tudo, né? Eu acho que é uma nobreza muito grande quando o animal te permite chegar nele. Isso é uma vitória muito grande, né? Não, com certeza. E, na verdade, Walter, o que acontece é assim, né? A gente volta na coisa da comunicação e eu acho que como eu falei, várias coisas me fascinam no cavalo. Mas o cavalo, ele é de uma nobreza, de uma pureza, porque para ele não importa se você tem títulos ou não importa se você tem uma conta no banco recheada ou não importa se você veio numa Ferrari, de bicicleta ou a pé. O que ele quer saber? Como você é comigo agora? É isso que me interessa. Né? Então,
né? Nós estamos numa coisa rural, não tem ditado mais sábio e mais simples e mais verdadeiro do que a gente colhe, o que a gente planta. Exato. Né? Então, assim, você quer um cavalo com boa vontade para aprender, tenha boa vontade para ensinar. Né? Você quer ter um cavalo que procure reconhecer e aceitar tuas deficiências, você também tem que reconhecer e aceitar as deles, porque todos nós temos limites. Sim. Todos nós temos defeitos, todos nós temos dificuldades. Né? Se a gente for começar cutucar o defeito do outro, daqui a pouco nós estamos brigando aqui. Né? Agora, todo mundo também tem coisa boa para oferecer. E se a gente exaltar as coisas boas, as relações vão ser muito melhores. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começa a respeitar o limite do cavalo, não querer exigir dele coisas que a gente não preparou ele para fazer, porque isso acaba sendo um problema muito grande. As pessoas cobram alguma coisa que não ensinaram, como se aquilo já viesse de fábrica. Né? Então, elas montam no cavalo já pedindo, ele tem que esbarrar, ele tem que espinar, ele tem que trocar de mão, ele tem que apartar, ele tem que... Tá, mas você ensinou ele a fazer isso? Como é que você está cobrando dele uma coisa que você não ensinou? Né? E aí, então, assim, o ser humano tem uma tendência muito grande de ser pouco tolerante e altamente exigente. Tá. Né? E se tivessem essa mesma atitude com a gente não ia gostar. Pô, mas eu estou aprendendo, como é que você está cobrando de mim assim? Sim. Né? Só que você cobra do teu cavalo. Né? Às vezes o próprio ser humano está querendo resolver a frustração dele através do cavalo, né? Com certeza. E o problema está exatamente no ser humano. Que o outro seja a solução do problema dele. Então, assim, como você falou, acaba sendo, hoje, através das minhas aulas, dos meus cursos, o cavalo acaba sendo um meio para que eu consiga tocar em pontos que provavelmente, se não tivesse o cavalo, não seriam tão bem aceitos. Uma terapia. Né? Porque você vai ter que mexer com humildade, com reconhecer deficiências, reconhecer que errou, admitir que errou. Né? Então, muitas vezes, aconteceram várias situações parecidas com essa que eu vou descrever. O cara chegar num curso, o meu cavalo não faz determinado movimento ou determinado exercício. Aí você fala, tá, experimenta assim. E o cavalo faz. Eu falo assim, ele faz. Você só não estava sabendo pedir. Né? Então, aquilo que a gente estava falando, é sempre muito mais fácil jogar a culpa no cavalo do que falar, tá, eu não consigo falar alemão e ele não fala português, eu tenho que encontrar uma forma de me comunicar com ele. Vai ser apontando, vai ser desenhando. Eu tenho que achar um jeito de me comunicar com ele. Né? E é isso. É a comunicação que você falou, né? Não tá batendo a comunicação. Né? Exatamente. Que o interessante que você falou assim é que você não tá sabendo pedir pro cavalo. É interessante isso. Mas você sabe o que eu gostei agora do que o João falou? Que quando você tem o dono do cavalo, ou o cara que vai trabalhar o cavalo, que vai ser treinado por você, você não treina só o cavalo. Uhum. Você treina o cara. Porque você é um terapeuta dele. Você tem que mostrar para ele a fraqueza que ele tem e não conseguir tirar de um ser que está ali disponível, e é ele o culpado. Então, você acaba fazendo um trabalho de terapia. Sim. O cara tem que... Puxa vida... E você falou, nessa hora ele pode até escutar umas verdades que ele não escutaria fora dali. Exatamente. E aí quando ele fala... Não, ele não faz. Daí eu falo, tá, e se a gente tentar de outro jeito, vamos ver? Daí eu falo, ó, ele faz. Então o cara tem que dar o braço a torcer. O problema não é ele, o problema é você. Você vai ter que fazer. Ó. No fim é isso mesmo, você treina cavalo e treina pessoas. Sim. Que é o mais importante, né? Na verdade, Walter, assim, eu acho a humanidade está carente de Deus, né? E eu acho que se através dos meus cursos e das minhas aulas eu consigo, de alguma forma, aproximar as pessoas de Deus, eu acho que ela vai se tornar um ser humano melhor, um cavaleiro melhor, um pai melhor, um amigo melhor, né? Então, se eu conseguir, de alguma forma, tocar isso nas pessoas, então eu acho que eu estou cumprindo minha missão. Isso é perfeito.
Eu falo uma coisa que o Roberto quase me bateu outro dia. Mas é fato. Eu costumo brincar. Eu brinco, claro. Eu falei, se a gente evoluir muito mesmo, na próxima encarnação a gente vem bicho. Isso significa que a gente melhorou muito. Mas essa relação que você acabou de falar, como é que você acabou, eu achei interessante, você falou que as pessoas têm pouca Deus aí, e se você... Como é que você passa isso? Porque você falou de Deus, mas nós estamos falando de cavalo. Uhum. Qual que é a relação do cavalo e Deus aí? Eu tenho uma... Acabou virando até meio uma frase que muita gente usou, né? Que uma vez eu estava dando um curso e uma pessoa veio me entrevistar depois do curso e ela falou assim, o que o cavalo significa para você? E eu parei e falei assim, essa pergunta nunca ninguém tinha me feito antes, né? E aí eu falei assim, olha, o cavalo é o ser que mais me aproxima de Deus e das pessoas, né? Então, o que eu acho que a partir do momento que você mostra que apesar de você estar lidando com um ser muito mais forte, muito mais rápido, muito mais ágil que você, se você souber se comunicar com ele, se você for limpo, se você for sincero, você vai conseguir ter resultado, né? E isso... Outro dia eu estava vendo uma homilia do padre Paulo Ricardo e ele fez um comentário, né? Ele fala assim, olha, nós estamos em alto mar, num naufrágio, tá? Deus é uma boia que está do nosso lado. Você tem que pegar, né? Ele está disponível para todos, mas nem todo mundo pega. E aí acaba morrendo afogado, né? Então eu acho assim, tudo que a gente faz com amor, com verdade, Deus tem que estar junto, senão não vai sair. Cavalo é o ser que mais te aproxima de Deus, né, para você. E das pessoas. E o que é Deus para você? É a razão da nossa vida. Eu acho que a partir do momento que a gente... Eu vou me emocionar aqui agora. Coloca Deus como a prioridade, o resto vem. Perfeito. Muito bom. E isso é uma coisa que eu falo porque não foi a vida inteira a minha prioridade, né? E assim, eu nunca deixei de acreditar em Deus, Só que, infelizmente, as pessoas acabam se adequando de uma forma que fique cômoda para elas, né? Eu sou católico, no fim do dia eu rezo antes de dormir. Isso não é ser católico, né? Então, a partir do momento que você realmente começa a frequentar a igreja, você começa a confessar, você começa a comungar, você começa a ler a Bíblia, aí a gente começa a ver o que a gente estava vendado, né? E que isso, na verdade, abre um universo, porque isso aqui é uma passagem, né? Isso aqui, só que nós estamos plantando para colher lá, né? Então, a gente tem que se preocupar em acumular coisas boas, lá, não aqui, né? Então, a partir do momento que nós estamos vivendo, né, o Brasil, né, está vivendo essa situação lá do Sul, né? E é onde a gente está tendo a oportunidade de ver como existem pessoas solidárias no Brasil inteiro, no mundo inteiro, porque também está vindo ajuda de fora do Brasil, né? Então, às vezes, a gente fica achando que eu estou sozinho nisso, não sou só eu que penso assim. E aí você começa a ver, não, tem muita gente boa, né? Infelizmente, tem pessoas que não são tão boas, aí o que a gente tem que pedir é para que Deus ilumine o coração delas, né? Mas tem muita gente boa se ajudando, tem muita gente, né, se desprendendo para poder ajudar o próximo. E essa questão que você falou de Deus, que você descobriu Deus, eu acho que quando a gente realmente descobre Deus, né, tá ali de corpo e alma para Ele, é o momento que a gente também reconhece as nossas fraquezas, né? Com certeza. E você tem que ser muito forte para admitir que é fraco. Exato. Tem que ser muito forte para admitir. É um contrassenso muito bom, né? Mas é fácil.
Porque a primeira pessoa a quem você vai ter que enfrentar é você mesmo, quando você admite sua fraqueza. E é ruim, né? Exatamente. Na verdade, eu não diria que é ruim. É muito bom quando você consegue fazer isso. Não, mas é ruim para você que na hora que você fala assim, pelo amor de Deus, sou eu o problema. Mas ao mesmo tempo, aquilo quando você... É uma grandeza. Você tem isso e aí você sabe que é aquilo que você falou. Deus está ali do lado para te apoiar. Isso aí. Então, você... A boia está ali. Está ali, é só pegar, está disponível o tempo inteiro. Esse é o ponto que dá essa tranquilidade para a gente, né? Porque você reconhece a sua fraqueza, vê que você não é tudo aquilo que você pensa que você é, que às vezes Deus faz isso com a gente, faz a gente ter às vezes alguma frustração, alguma coisa, para que você reconheça que você não é tudo que você pensa que você é. E você precisa dele. Exatamente. Você sabe que eu estava lendo outro dia, já não lembro de quem, mas dizia que todas essas situações de doença na família, de tragédias, enfim, tem 2 grandes motivos para que isso aconteça. Para que as pessoas se aproximem mais de Deus e para que as famílias sejam mais unidas. Né? Então, às vezes, são situações que Deus nos coloca, dá um chacoalhão em todo mundo, né? E muitas vezes é hora de separar e, opa, peraí, será que eu estou dando prioridade para o que realmente tem prioridade? Verdade. E é um ponto que a gente tem que levar para a vida, que é assim, que meu pai sempre falou muito isso e eu levo até hoje, porque nunca saia ou nunca durma ou saia de viagem brigado com alguém. Com certeza, Isso daí pode... Naquele momento você viajou e você não volta, né? Então, saiba... Ou você volta e ele não está lá mais. Né? Ninguém está com a data de validade à mostra, né? Então, assim, é a única certeza que nós temos. Não sabemos quando nem do que, né? Só que essa ninguém escapa. Então, eu acho que a gente começa a ver, né? A pandemia, né, foi uma coisa que respingou em todo mundo, alguns mais, outros menos. Agora, essa tragédia lá no Rio Grande do Sul. E quais são as grandes lições que eu tiro disso? Né? Primeiro, o que mais vale o dinheiro não compra. Né? E segundo, a gente pode ser feliz com muito menos. Né? Então, às vezes, a gente fica buscando, né, a felicidade em coisas, em ter. Né? E o importante é o ser e não o ter. Né? E a gente pode ser feliz com muito menos do que a gente imagina. E quando você fala que você traz Deus no seu curso para as pessoas, você acredita que isso é um propósito seu também, de levar Deus através dos seus cursos? Com certeza, com certeza. Eu acho, é uma coisa até que muitas vezes eu me questiono, né? E o que será que eu tenho que fazer? Né? Porque, na verdade, tudo que a gente faz bem feito é porque ele está se manifestando na gente. Né? Então, o cara é um agricultor, ou é um dentista, ou é um engenheiro, seja ele o que for. Aí ele faz uma coisa bem feita e muitas vezes bate no peito, porque eu fiz. Você não fez nada, você só foi um instrumento que Deus usou para poder mostrar aquilo. Né? Então, eu acho que eu espero, né, que através do meu trabalho eu esteja conseguindo fazer as pessoas olharem um pouco mais para Deus. Quando você olha, né, você vai na definição básica de Deus, Deus é bondade o tempo todo. E uma vez que você é criatura de Deus, você tem dentro de você a bondade estabelecida. Você é imagem e semelhança, né? de Deus. E quando você... Isso eu estou falando, não é por teoria minha, eu estava vendo até o Ravi falando disso. E ele falando, quando você pratica o bem, isso te eleva para mais perto de Deus. E por isso que você se sente tão bem. Exato. Quando você faz o bem. Exatamente. Né? Então, quando você pratica uma coisa, quando você faz o mal, te afasta disso. E não te traz coisa boa, né? Isso é quando você ganha um título numa competição, que é o resultado daquilo que você fez, te eleva, te dá uma coisa boa. Quando você promove o bem,
te eleva para perto de Deus também. Então, a sensação é muito boa, né? Vou te contar uma passagem de um curso. Eu estava dando um curso no Mato Grosso uma vez. Tinha bastante gente. E aí eu fiz um comentário, que é o que eu penso mesmo. Eu falo assim, gente, a vida é uma corrente, né? Não existe um elo que seja mais importante que outro. Porque na hora que você esticar a corrente, se tiver um elo fraco, vai arrebentar ali. Então, todos os elos são igualmente importantes. Então, numa família, quem que é importante? É o marido, é a mulher? Não, todos são, cada um no seu papel, né? Num time de futebol, quem que é mais importante? O goleiro ou o atacante? Todos são, cada um na sua posição. E eu fiz esse comentário. E aí, no dia seguinte, um aluno chegou e falou assim, olha, minha mulher pediu para te agradecer. Eu falei, agradecer o quê? Ela está aí? Porque tinha algumas mulheres fazendo curso. Não, ela não está no curso. Eu falei, agradecer por quê? Você fez aquele comentário da corrente, né? Eu falei, fiz. Pois é, eu fui embora para casa pensando naquilo, né? E sempre o maior pedaço do bolo era o meu. Eu era que escolhia a carne primeiro que os outros. E eu cheguei em casa e minha esposa falou assim, olha, tem um bolo saindo do forno. E eu virei para ela e falei assim, eu queria que você cortasse os pedaços de todos do mesmo tamanho. Ela falou, curso do que você está fazendo? É de culinária? e aí ele contou para ela, falou assim, não, o instrutor falou sobre a corrente, né? E o meu elo não pode ser diferente dos outros. Então, de agora para frente, eu gostaria que todos os pedaços fossem iguais. E ela falou, agradece teu professor amanhã, né? Então, isso é muito gratificante, né? Porque você vê que era uma pessoa que não estava no curso, mas, de alguma forma, eu fiz aquele aluno pensar e ele mudou uma atitude dentro da casa dele que não tinha nada a ver com cavalo, né? Então, e por isso que é tão... E aí é onde, que, no fundo, uma coisa que você falou pode salvar até um casamento. Né? Impactou. Exatamente. E imagina o impacto disso, porque quando você acaba salvando um casamento, teus filhos daquele casamento que vão se... Então, olha o que você fez. Exatamente. Você levou um negócio que, às vezes, por gerações... Por causa do cavalo. Por causa do cavalo. Por causa do seu curso, por causa do propósito de falar de coisas. Então, por isso que eu digo, eu acho que Deus se manifesta, né, através do meu trabalho com o cavalo, e se eu, como eu falei, de alguma forma, com algum exemplo, com alguma coisa que eu falei, eu tocar fundo em alguém e eu poder ajudar nele ser um melhor pai, um melhor marido, então valeu muito a pena. E dando link nisso daí, qual a importância da família para você? Para mim é Deus, família e trabalho. É essa, né? Eu acho que se a gente não está com Deus, dificilmente a gente vai estar em harmonia com a nossa família, né? E se você não está em harmonia com a sua família, dificilmente você vai desempenhar bem o seu trabalho. Então, quando você consegue esses 3 pilares, né? Deus, prioridade número 1, família, prioridade número 2, trabalho número 3, eu acho que a gente está no caminho. E na sua vida profissional, a família, a esposa, como é que te ajudou muito? Como é que foi? Muito. É claro que, como eu te falei, a minha grande dúvida, né, quando eu resolvi ser profissional do cavalo era, será que eu vou conseguir sustentar minha família? Né, e hoje eu tenho um filho médico formado, um filho psicólogo formado, tenho uma netinha de 5 anos e graças a Deus tudo isso foi através do cavalo, né? Então, como eu falei, não tem fivela, não tem troféu, não tem título que substitua isso, né? Que dê o prazer e a gratidão, né, de poder ter conseguido tudo isso através deles. Quer dizer, provavelmente, se fosse o cavalo, não estaria aqui hoje, né? Então, o cavalo, como eu falei, ele me aproxima das pessoas, ele me dá a oportunidade de conhecer pessoas, conhecer países, né? Então, só tem que agradecer. Mas porque como você dá curso e faz isso, eu acredito, imagino eu, que você teve muitas viagens nesse todo período. Qual a importância de você ter alguém em casa que está ali cuidando dos filhos,
É fundamental, né? Porque se você, né, na época, os meninos ainda, né, ainda moravam em casa e tal, então, assim, se você sai para trabalhar sabendo que a tua esposa está ali, está cuidando dos teus filhos, que se tiver alguma coisa, ela vai, né, tomar as devidas providências e tal, isso te faz ir com muito mais tranquilidade, né, com muito mais paz, e da mesma forma, ela sabendo que eu estou indo para trabalhar, não é para bagunçar, não é para nada disso, eu estou indo para buscar o sustento da nossa família, né? Então, eu acho que assim, um tranquilizando o outro, acaba o ambiente ficando muito mais pacífico, né? É uma coisa puxa a outra, né? Porque isso é interessante mesmo, porque a gente... eu também sou uma pessoa que viajo bastante e tal, e a gente saber que tem alguém cuidando do nosso bem mais precioso, né? Exatamente. Que são os nossos filhos. Dá essa tranquilidade. E tranquilidade, eu diria até que uma responsabilidade maior, né? Porque você sabe que isso aí, você tocou num ponto importante. Uma vez, teve um evento, na época eu ainda competia, e nesse evento eu tive ótimos resultados e tal, e tinha um jovem que tinha ganho na categoria jovem, e o repórter da BQM foi conversar com ele, e ele falou, tá, qual é o teu objetivo, qual é o teu plano para o futuro, né? E ele falou assim, um dia eu quero ser que nem o Jango Salgado. E o repórter depois veio conversar comigo e falou isso, né? Ele falou, o que você me diz sobre isso, Jango? Eu falei assim, olha, por um lado eu fico lisonjeado, né? Só que por outro aumenta muito a minha responsabilidade, né? Porque se meus filhos usarem alguém como modelo, eu espero que esse modelo realmente leve eles para alguma coisa positiva e boa, né? Então, se eu estou sendo referência para alguns jovens, eu realmente tenho que ser um bom exemplo para eles, que é como eu quero que alguém seja para os meus filhos. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Exatamente. Isso aí. É uma coisa interessante, porque... E é isso, né? Porque você acaba virando uma figura que as pessoas vão se espelhar nisso, né? E quer queira ou não, é referência. Vira referência, né? É uma coisa que não tem como você sair, né? Porque você fez... Mas agora você falou que teve a primeira prova que você foi campeão, mas todo mundo pensa assim, pô, ele fala, beleza, foi campeão, mas... E para chegar até ser campeão lá, quais foram as dificuldades nesse caminho aí, Jango? Eu acho que a maior de todas, Beto, é você nunca desistir, né? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas... eu quero, meu sonho é isso, eu quero atingir tal coisa, eu quero ser campeão e tal. E só que assim, o que você está fazendo para conseguir isso, né? E uma coisa que, infelizmente, hoje a gente vê acontecer com muito mais frequência do que gostaria de ver, os jovens não sabem mais lidar com decepção, não sabem mais escutar um não sabem mais enfrentar um obstáculo, né? Porque se o primeiro obstáculo que você for abandonar, você não vai chegar em lugar nenhum na tua vida, né? Porque todos nós, independente da área que a gente atua, nós vamos ter dificuldade, nós vamos passar por decepções, nós vamos ter momentos tristes, né? Então, assim, se você me perguntar, Jango, você desanimou muitas vezes nesses 40 anos de profissão? Muitas vezes, mas nunca desisti. Desanimar é uma coisa, desistir é outra, né? Quando você desanima, muitas vezes você volta com mais força ainda, com mais empenho ainda. Agora, desistir é jogar a toalha. Exato. Né? Então, eu acho que o grande ponto Churchill tem uma frase que ele diz assim, o sucesso é uma sucessão de fracassos sem que se perca o entusiasmo. Né? Então, todo mundo que obteve o sucesso, independente da área, teve que passar por vários insucessos até atingir o sucesso. E hoje ninguém mais quer isso, né? As pessoas só querem colher, mas ninguém quer plantar, ninguém quer cuidar, né? Então, assim, eu acho que o mais importante é isso, é você saber que mesmo você fazendo uma coisa que você gosta, você fazendo uma coisa que você ama, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por dificuldades, e se isso for suficiente para te fazer abandonar,
Então, para e pensa se você está no ramo certo, né? Porque qualquer ramo, você vai passar por isso. E, aliás, muitas vezes, essa geração que está aí, ela não procura melhorar, ela não procura se empenhar, ela quer procurar culpados. E se ela olhar no espelho, ela vai achar quem é o culpado. Esse é o grande problema. Olha no espelho, aí você vai ver quem é o grande culpado. É você mesmo. Né? Então, a partir do momento que nós voltamos lá atrás, que você admite que você falhou, você já deu um grande passo para poder resolver o seu problema. Começou a mudança. Já começou a mudança. Nessa escola que você tem de treinamento, tem alguma coisa que você faz só para pessoas adultas? Ou tem algum trabalho, ou que você pretenda fazer algum trabalho com crianças? Para que... por que eu estou te perguntando isso? Para que essas crianças passem justamente por isso, por frustração, por tudo isso que acontece na vida com o cavalo, e que aprenda a lidar com isso e ser um jovem, uma pessoa melhor no futuro. Na verdade, Beto, assim, nos meus cursos não existe uma limitação, né? Que nem às vezes eu recebo mensagem, o meu filho tem 12 anos, ele pode fazer? Eu falo assim, olha, se vocês estão autorizando e ele está disposto a aprender, ele é bem-vindo, né? O que eu acho, não existe nada assim específico, direcionado, esse trabalho é só para criança ou só para adulto, é uma coisa meio no geral. Só que eu acho assim que o grande, não sei se problema é a palavra correta, né? Mas a grande dificuldade hoje é exatamente pelo fato das pessoas estarem cada vez lutando menos para conquistar o que elas desejam. Tudo está vindo muito fácil, né? Então, quando vem fácil, acaba não dando valor, né? E aí, quando quer e não vem, se sente no direito de reivindicar, né? É aquele negócio. Você foi lá competir, ganhei medalha. Ganhou, como é que foi? Não, todo mundo ganhou. Não dá, né? Não tem valor, né? Você não tem um objetivo. Tem que ter um objetivo, tem que ter um valor. Esse negócio de o importante é competir, de fato, mas ganhar a medalha é para quem se esforçou mais. Claro, não tem dúvida. Isso, né? Aquele velho, né, eu acho que todo mundo já ouviu isso, né? Chega, eu acho que foi, se não me engano, foi pro Tiger Woods, aquele golfista, né? Chegaram para ele, Tiger, você não pode negar que sorte é um fator muito importante. Ele falou, você tem toda a razão, mas você sabe quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Né? Então, assim, fato. Eu acho que as pessoas, elas têm que fazer a parte delas, né? E é como eu falei, querem colher, mas não querem fazer a parte delas. Nós estamos numa geração então, muito... esse aí é o maior problema. E o negócio do cavalo... O Kenny, né, voltando no Kenny, ele me contando, né, ele tinha, se eu não me engano, acho que 12 anos, por aí, entre 12 e 14, e o avô dele deu meia égua para ele. E a outra meia, ele só ganharia se ele domasse, era uma égua chucra. Ele com 12 anos. Né? E, então, assim, aquela coisa, você quer ganhar a égua inteira, você vai ter que domar. Se vira. Ela é sua, mas você tem que fazer. Por enquanto, você só tem metade dela. Então, essa coisa assim, quando você tem essa coisa da dificuldade, né? Que nem, por exemplo, teve um grupo de argentinos que vieram fazer um curso comigo. Tinha um deles, os caras vieram de carro da Argentina, e sendo que um deles morava a 700 quilômetros da casa do outro, lá dentro da Argentina. Né? Então, os caras andaram sei lá quantos quilômetros lá, para depois andar mais não sei quanto, para chegar aqui para fazer o curso. Né? E, às vezes, tem gente que está 300, 400 quilômetros daqui e acha que está longe. Acho que está longe. Não, de fato está. Ele está longe mesmo. Ele está longe da realidade, ele está longe do esforço, ele está longe de tudo. Isso aí. Porque a distância quem impõe é a gente mesmo, né? Você falou, no comecinho, quando nós começamos aqui, Walter, você falou o Ayrton Senna no negócio. No Ayrton Senna. Eu ouvi um dia você contando, não me lembro onde, e você falando que, acho que foi numa competição fora do país, que quando você entrou, você teve uma lembrança. Conta essa história para nós. Isso aí foi no Campeonato Mundial, lá em Oklahoma. A história é comprida, eu vou... Não, pode contar a história comprida. Não problema não, pode contar. É porque, na verdade, é assim, foi quando a FEI, que é a Federação Equestre Internacional, oficializou rédeas.
E esse foi o primeiro campeonato mundial reconhecido pela FEM, né? E aí teve uma seletiva, porque só ia um representante do Brasil. Então, você tinha que passar pela seletiva e tinha que ganhar, senão você não ia para o Mundial, né? Aí, graças a Deus, eu ganhei a seletiva. E o cavalo que eu ganhei, na época, era um cavalo crioulo. E o dono do cavalo, no fim, não levou o cavalo. A gente queria levar ele para a competição, ele não levou o cavalo. E aí a gente... Como era o primeiro mundial, eles aceitaram que classificasse o cavaleiro e não necessariamente o conjunto. Então, você poderia montar um outro cavalo. E aí o Doug, que é a pessoa com quem eu fiquei lá nos Estados Unidos aprendendo, ele falou, não, Jango, eu arrumo um cavalo para você, né? Aí eu fui, montei, acho que uns 4, 5 dias no cavalo e já era o evento, já era o mundial. E as provas da FEI, tem o vet-check veterinário, tem o antidoping, tem toda essa burocracia que eu acho que está perfeita e tal. E o vet-check é na véspera da competição, né? Então, a prova vai ser amanhã, o vet-check é hoje. E o cavalo que o Doug me emprestou de uma cliente dele, um dia antes eu estava esbarrando, que é quando você vem correndo, dá aquela parada, e o cavalo se alcançou o pé na mão, arrancou a ferradura da mão, o que acontece, isso né? Só que eu acho que o cavalo deve ter ficado meio dolorido. A gente levou o cavalo, o ferrador botou a ferradura de volta, só que a hora que a gente foi passar no vet-check, ele deu uma puxadinha. E aí os caras barraram o cavalo, né? E aí barrou, não tinha como, então, né? Ficou sem cavalo. E aí o Doug ficou indignado porque tinham outros cavalos que tinham mancado mais, mas eram de um país que estava investindo bastante, então eles fingiram que não estava manco, né? E ele falou, não, Jango, não é possível, você veio do Brasil e tal. E aí ele falou assim, olha, tem o Todd Crawford, que era um dos representantes dos Estados Unidos, ele estava com 2 cavalos, um cavalo era reserva, né? Ele falou assim, o cavalo reserva do Todd Crawford fui eu que treinei, e eu conheço muito bem a dona desse cavalo. Você quer que eu pergunte se ela empresta o cavalo para você? Não é? Nessa altura do campeonato, até num cabo de vassoura eu estava montando. Né? Eu falei, não, claro, né? Se ela aceitar e tal. Aí ele foi, conversou com ela e... A única coisa que eu falei, Doug, eu só queria... vai você, eu não quero que ela fique constrangida de falar não. E se eu estiver perto, daqui a pouco parece que eu estou pressionando. Então, vai você, se ela aceitar, ótimo e tal. Aí ele foi, conversou com ela, daí me chamou. E aí a cabeça do americano, né? Ela virou para mim e falou assim, olha, Jango, eu queria que você entendesse que hoje esse cavalo não é meu. Hoje esse cavalo representa os Estados Unidos. Tá? Se o Todd Crawford, que é o treinador, quiser que ele fique como reserva, mesmo que ele acabe não apresentando o cavalo, eu espero que você entenda e o cavalo vai ficar à disposição dele. Se ele concordar em emprestar o cavalo para você, por mim não tem problema nenhum. Aí nós fomos conversar com o Todd Crawford e ele falou assim, pode usar o cavalo. Só que o que acontece? As provas da FEI, você tem toda uma burocracia de treino e tal, então tem horário certo para treinar. Não é eu quero treinar, não. Eu treino de tal hora, e tem fiscal assistindo os treinos e tal. E o vet-check, como eu te falei, era na véspera da prova. Né? E o treino daquele dia já tinha acontecido. Né? Então, eu só tinha a chance de montar uma vez no cavalo no dia seguinte, antes da prova. Né? E aí o Todd Crawford falou, Jango, tudo bem, pode, só que assim, você só vai poder montar nele amanhã no treino, né? E depois já é a prova à noite. Eu falei, não, tudo certo. Fazer o quê? Vamos lá. Né? Tem que fazer. E aí eu montei no cavalo e tal, e aí chegou à noite, era a prova, né? E aí a hora que chamaram Jango Salgado, representando o Brasil e tal, lá em Oklahoma, tem um corredor assim, e está escrito em cima Gateway of Champions, né? Portão do caminho do portão dos campeões, né? E a hora que... e tem um detalhe que eu acabei esquecendo. E o cavalo que eu classifiquei aqui, que era para ter levado e acabou não indo, quando eu fui embarcar para ir para os Estados Unidos, ele acabou morrendo, né? É esse cavalo. O cavalo que você foi... Que eu ganhei a seletiva. Ele acabou morrendo.
E aí, a hora que chamaram, e que eu... Por isso que você falou da lembrança, eu lembrei do que eu tinha esquecido de contar deles. E aí, a hora que me chamaram e que eu olhei, né, Gateway of Champions, eu lembrei de duas coisas. Eu lembrei do cavalo, né? Eu falei assim, era ele que eu queria estar... Era com ele que eu queria estar aqui. Né? Mas se não fosse ele, eu não estaria aqui. Né? E aí eu lembrei da primeira vez que o Senna foi pilotar um Fórmula 1, né? Que ele segura no aerofólio do carro assim e fala, é hoje. Né? E aí me veio esse sentimento, falei assim, rapaz, é hoje, cara. Né? Você sempre sonhou em estar numa competição dessa, entra lá e bota para derreter. Né? E aí eu entrei e fui medalha de prata. Né? Fui vice-campeão mundial na categoria restrita e quarto colocado na categoria aberta. Fui vice-campeão. Perdeu para quem? Para uma Suíça. Suíça. É. Por meio ponto. Por meio ponto. Mas foi assim, foi muito bacana, porque, como eu falei, também foi uma sequência de fatos, né? Então, toda a dificuldade... Conspirou porque a coisa não... Isso você vê que interessante. Então, você porque... não perdeu por meio ponto, ela ganhou por meio ponto. Você ganhou também. E é um negócio que, assim, né? Não teve tempo de treinar com o cavalo. Nada. Não teve tempo uma montada. Falou boa noite pro cavalo. E teve um fato interessante que aconteceu, porque como foi o primeiro Mundial da FEI, então tinha imprensa do mundo inteiro ali e tal. E aí, quando acabou o evento, a gente foi para uma sala de imprensa, né, para fazer entrevista com os medalhistas. Então, tinha a categoria aberta, que era o principal, que o Todd Crawford, que me emprestou o cavalo, ganhou, né? E a categoria restrita, que era a que eu estava, que eu fui medalha de prata. Então, eu fiquei quarto no abertão e vice no restrito. E aí eles começaram a fazer a entrevista pelo medalha de ouro, prata, bronze e tal. Então, o primeiro que foi entrevistado foi Todd Crawford. Tá. E uma repórter americana virou para ele e falou assim, olha, a gente viu que você emprestou o cavalo para o Jango, para o brasileiro. Foi uma atitude muito bonita da tua parte. A gente queria que você falasse alguma coisa sobre isso. Ele falou assim, olha, o que eu fiz com o Jango é o que eu queria que tivessem feito comigo se eu estivesse no lugar dele. Mas eu não vou deixar de confessar para vocês que eu assustei um pouco quando ele estava fazendo a prova, que eu achei que ele ia bater minha nota. Ele falou na entrevista isso, né? Legal. Então foi muito bacana, assim, né? Toda essa... Ao mesmo tempo, todo o estresse de o cavalo barrado no vet-check, não ter cavalo para montar, só poder montar no dia da final uma vez só e tal. E aí depois você... Né, aí o cara desprendido também, né? Pensar desse jeito, não, deixa, vamos ajudar. Porque ele poderia ter deixado o cavalo como reserva. E o cavalo não ia entrar na pista. Ele é meu reserva, tá aqui. Isso aí. E foi o que a proprietária falou. Falou, olha, se ele quiser que fique como reserva, eu espero que você entenda. Eu falei, não, claro que nada mais justo. Porque, no fundo, ele também corria um risco de acontecer algo com o cavalo dele, ele ficar sem reserva. Não, porque o que acontece? O que é pior, ele corria o risco do Jango ganhar e ser melhor que ele. Aí era outro. Que é o que ele falou que assustou, né? Porque, na verdade, assim, qual era o principal motivo de ter o cavalo reserva? Daqui a pouco você está aquecendo e você fala, esse cavalo não está no dia dele hoje, deixa eu pegar o outro. Né? E acontece, né? Pode acontecer, né? Ou daqui a pouco o cavalo, sei lá, dormiu mal, acordou dolorido, teve um princípio de cólica, muita coisa pode acontecer. Sem dúvida. Né? E aí ele... Né, foi uma grandeza dele, né? Fazer muito, isso. Demais. Um desprendimento muito grande. Sou muito grato. Que é o que você fala aí, é onde ele, de repente, começou a ser campeão ali, né? É isso aí. Que a pessoa com uma atitude também. Atitude de campeão. Exato, atitude de campeão. Porque é isso, né, Beto, que eu acho, assim, né, que é o que mais eu tento e espero estar passando, principalmente para os jovens competidores, né, porque, como eu falei, por mais troféu que você tenha na prateleira, por mais fivela de campeão que você tenha, isso não te representa. Né? Na verdade, você é muito mais do que aquilo. Né? Não é aquilo que te define.
né? Então, eu acho que quando a pessoa começa a ter que falar muito do eu ganhei isso, eu ganhei aquilo, e mostrar o troféu, e mostrar a fivela, e mostrar... Quando eu comecei... porque, na verdade, a fivela é meio um crachá dos treinadores, né? Então, assim, você está numa roda de treinadores, você não conhece, você bate o olho na fivela do cara, dependendo do calibre da fivela, você já fala, opa, isso aí, né? Então, é meio um crachá. Então, assim, quando eu fui para os Estados Unidos em 87, no Brasil não se tinha o hábito de dar fivela de prêmio. Depois isso foi mudando, né? E é claro, o teu sonho é usar uma fivela de campeão, né? Sem dúvida. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ganhar várias delas. Só que hoje eu não uso nenhuma delas, né? Porque, como eu falei, elas não me representam, né? E eu acho que se aquilo ali, se a pessoa for basear, o Django é o que a fivela dele mostra, ela não sabe quem é o Django. Sim. É importante. É importante, sem dúvida. Mas não é ela que representa, né? Agora, você falou que você ganhou com um cavalo crioulo, né? Uhum. É uma coisa interessante que o Walter conhece o Sul mais do que eu ainda, né? Mas assim, eu fui bastante pro Sul, lá pro Rio Grande do Sul. E a gente foi fazer uma vez uma transmissão de prova naqueles freio de ouro e tal, com a nossa empresa. E aí eu falei assim, pô, mas cavalo crioulo. Eu falei, esses caras... Mas, pô, quem faz isso é quarto de milha, né? E eu fiquei naquela... Falei, será que vão conseguir fazer coisa... Esses cavalos miudinhos, né? Não, e eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com a qualidade deles, do que eles fazem com aqueles cavalos, porque era uma ignorância minha, né? Que eu não conhecia. E o que você fala da raça do crioulo com relação à rédea? Porque, assim, é aquilo que eu te perguntei lá. Então, o cavalo não é por causa dessa raça que define ele ou não, se ele vai ser bom de rédea ou não, né? Não, é claro que existem determinadas características da raça, né? Algumas aptidões que a raça tem que podem beneficiar a fazer a modalidade A, B ou C. Quando eu comecei a dar assessoria lá no Sul e dar cursos lá no Sul, eu comecei a ter a oportunidade de montar mais o cavalo crioulo. Até então, eu só montava quarto de milha, né? Tinha, graças a Deus, vários títulos com quarto de milha. E eu estava dando um curso em Uruguaiana, na Cabanha Paineiras, da Mariana Telechê, que é um dos principais criadores de crioulo. E um dia, a gente conversando, eu falei, Mariana, você não se anima a mandar um cavalo para eu treinar para a rédea? Falou, mas Django, você acha que nós vamos conseguir competir com quarto de milha? Falei, só tem um jeito de saber. Tem que experimentar. Se não experimentar, nós não vamos saber nunca. Mas você se anima a pegar um cavalo? Eu falei, claro que eu me animo. Ela falou, então escolhe. Aí eu escolhi um cavalo que chamava BT Aragano, né? E aí, com esse cavalo, eu fui campeão do Ford Open, reservado campeão nacional, reservado campeão do Derby, competindo com os quarto de milha. Né? E depois esse cavalo voltou e foi freio de bronze, né? Então, a gente foi quebrando um monte de paradigmas. Então, assim, as pessoas falavam, não, um cavalo crioulo nunca vai ser competitivo na rédea. A gente mostrou que é. Não estou falando que é melhor, mas é competitivo. Né? Um treinamento de rédea nunca vai ser útil no freio de ouro. Nós mostramos que também era. Então, a gente foi quebrando uma série de barreiras, né? Agora, só eu sei todas as dificuldades que eu passei, né? Porque, assim, de ser boicotado, de ser... Enfim, né? Porque você estava levando outra raça. Porque, na verdade, assim, eu já era um treinador com nome, né? Com títulos expressivos. E aí, quando eu comecei a aparecer com o crioulo, no começo era, o que o Django está se metendo com esses petiços aí? Né? Aí os petiços começaram a incomodar, porque começaram a ganhar prova, começaram não sei o quê. E aí, assim, isso fez alguns clientes pararem de me mandar cavalo, né? Porque uma coisa que eu sempre falo é assim, a concorrência sadia, ela faz todo mundo crescer. Sem dúvida. Senão o shopping center não ia ser o sucesso que é no mundo inteiro. Né? Você tem várias lojas que vendem a mesma coisa, só que você tem que fazer alguma coisa diferente na tua, para eu entrar na tua loja e não entrar na do Walter. Sim. Né? Então, assim, se você tem medo da concorrência, você não confia no teu taco. Né? E a associação de rédeas era uma associação de modalidade, não é uma associação de raça. Né? Né? Então, todas as raças são bem-vindas. E é quando você está tendo a oportunidade de que
se você vai numa prova da BQM, é claro que é um quarto de milha que vai ganhar. Se for uma prova do manga larga, é claro que é um manga larga que vai ganhar. Agora, quando você fala, gente, está aberto, vem quem quer, aí você está dando a chance de realmente as raças verem, né, quem tem mais ou menos aptidão para aquela determinada prova, né? E eu sou do cavalo, eu não sou da raça A, B ou C, né? E uma coisa que muita gente me pergunta, né? Jango, você já trabalhou bastante com os dois, tanto crioulo como quarto de milha, qual que é o melhor, né? E eu sempre respondo a mesma coisa. Para mim, só tem 2 raças de cavalo no mundo: cavalo bom e cavalo ruim. Eu gosto dos bons. Toda raça tem coisa boa e tem coisa ruim. Já montei quarto de milha excepcional, quarto de milha que não valia nada, crioulo excepcional, crioulo que não valia nada. Então, assim, se for bom, é ele que eu gostaria de ter embaixo da minha cela. Não tem... Aí vira uma birra, né? Aí o cara quer defender a raça, mas está defendendo o negócio. Mas até então, cada um tem que defender sua raça mesmo. Você cria aquilo... A rivalidade dentro da raça, eu entendo. Mas agora, criticar ou tirar, deixar de mandar cavalo para ele treinar porque ele foi mexer com outra raça. Quer dizer, assim... Mas isso aí eu usava esse exemplo, né? Eu lembro uma vez um treinador veio falar comigo, né? E aí ele falou, Jango, eu acho que você vai concordar comigo que não é bom eu ter crioulo no meu centro de treinamento. Eu falei, por que não? Por causa dos clientes. Eu falei, tá, mas qual é a tua profissão? Eu sou treinador. Treinador do quê? De cavalo de rédea. Eu falei, que eu saiba, o crioulo é cavalo também, não é uma girafa. Sim, sem dúvida. Então, aí eu perguntei, você tem a palusa na sua casa? Eu tenho. Você tem pente na sua casa? Eu tenho. Por que ninguém reclama? Porque você não está incomodando na NCR com esses cavalos. Porque o dia que você incomodar, eles vão falar. Só que assim, você tem um restaurante, você não vai... Se a pessoa entra, se comporta decentemente e paga a conta, você tem que atender. Sem dúvida. Né? Agora não, o cara está fazendo bagunça, não paga a conta. Isso aí você não deixa nem entrar no teu restaurante. Exato. Né? Agora, se o cara vem, te manda o cavalo, paga direitinho, o cavalo é competitivo, você briga na ponta das provas grandes, você vai se recusar porque ele não é de uma raça, tudo bem, eu respeito a tua posição. Só que você tem outras raças na tua casa. Né? Só que as outras raças, ninguém fala nada porque elas não incomodam. Porque o dia que incomodar, vão falar. Agora, voltando um pouquinho na prova de rédea. Explica para nós aqui o que é exatamente essa prova. O que faz? O que o cavalo faz? A prova de rédea, assim, de uma maneira mais fácil das pessoas entenderem, é como se fosse o adestramento do cowboy. Né? Então, ela é uma prova, não é por tempo, ela não é quem vai mais rápido, ela é julgada movimento a movimento. A gente tem vários percursos diferentes, né? Dentro desses percursos, sempre tem algumas manobras que vão acontecer em todos eles, só que às vezes muda a ordem, né? Tem percurso que você começa espinando, que é aquela... Quando vira para um lado e vira para o outro. Né? Tem percurso que você entra esbarrando, tem percurso que você começa fazendo círculo, mas você vai fazer... Quais são as manobras que a gente faz numa prova de rédea? O spin é uma delas, né? O círculo... E junto com o círculo tem o controle de velocidade, né? Então, você, por exemplo, tem percursos que você faz 2 círculos grandes, rápidos, e um círculo pequeno, lento. Então, para você mostrar que não só você leva o teu cavalo aonde você quer, como na velocidade que você quer. Né? Aí tem a troca de mão, tem o esbarro, que é a grande... É a chave... Não é, fugiu a palavra. A marca registrada do cavalo de rédea é o esbarro. Que é quando ele vem correndo, aquela parada. Né? O esbarro, o recuo, o rollback, que é quando você termina o esbarro, você vira e sai galopando. Seria o virar nos pés. Né? Barrou, virou nos pés e saiu galopando para o outro lado. E é isso aí. Então, círculo, controle de velocidade, troca de mão, spin... Esbarro, rollback e recuo. São essas as manobras. Bom, pelo que você está falando dessas manobras, então dá para entender o seguinte, que é uma manobra de rédea e tal, mas ela serve para todo quanto é modalidade, né? Exatamente. Porque, na verdade, né, Beto, hoje uma coisa que para mim é muito gratificante são pouquíssimas raças e modalidades que eu não tenho aluno.
ou já tive aluno. Então, assim, eu já tive aluno de salto, de adestramento clássico, de polo, de vaquejada, de tambor, de laço comprido, de laço em dupla, pessoal do marchador, né? Então, e por que isso? Porque as pessoas estão cada dia mais reconhecendo e valorizando que a base de rédeas bem feita vai servir para outras raças e outras modalidades, né? Então, e isso que acaba atraindo, né, alunos de variadas raças e modalidades, né? Porque as pessoas estão vindo atrás dessa base bem feita, porque a base vai te dar condição de ter um cavalo mais fácil de ser conduzido, né, mais leve de boca, mais alinhado, que atenda melhor a rédea, que atenda melhor a perna. E todo mundo quer isso, mesmo que seja um cavalo para dar a volta no quarteirão, né? Você quer ter um cavalo que você seja prazeroso de ser montado. Maneja bem, né? Que facilita depois aquilo tudo, né? Porque tem algumas coisas, né, que eu comento, por exemplo, um cavalo disparar, um cavalo enqueixar, para mim é o último grau da falta de controle, tá? Só que se eu ponho o pé no estribo aqui e acabo de montar ali, para mim esse cavalo começou a enqueixar, ou seja, ele começou a sair do meu controle, né? Só que muita gente só dá atenção para esse sair do controle quando ele já está em extremo. Só que isso aí você tem que, desde quando você inicia a doma do teu cavalo, você tem, por exemplo, meus cavalos eu quero poder montar e descer dos dois lados. Eu não quero ter um cavalo que ele sinta o peso no estribo, ele já acha que tem que sair, ou sente o peso na sela, ele já acha que tem que sair. Não, ele tem que sair a hora que eu pedir, né? Então, tem muitas coisas que às vezes a gente vai aceitando sem entender o porquê, né? Então, por que se estabeleceu que o lado certo de montar é o lado esquerdo? Porque na época das guerras, que o pessoal guerreava a cavalo, a maioria era destro e não canhoto, então a espada ficava do lado esquerdo, né? Então, se o cara fosse montar do lado direito do cavalo, ele enroscava a espada, né? Então, do lado esquerdo não tinha problema nenhum. Só que nós não estamos em guerra, né? Ninguém está montando com a espada na cintura, então por que você só pode montar do lado esquerdo, né? Então, desde a doma, e mesmo meus cavalos mais avançados, eu tenho o hábito em casa de montar pela direita e descer pelo esquerdo, pôr e tirar a sela dos dois lados, né? Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas não param para analisar, né? Que é uma coisa que a hora que a gente fala, a pessoa, nossa, né? Então, por exemplo, se você pegar a grande maioria das pessoas, ela vai puxar um cavalo. Ou ela está na frente, ou ela está do lado esquerdo do cavalo. Ela vai selar, ela sela do lado esquerdo. Ela vai montar, ela monta do lado esquerdo. Ela vai descer, ela desce do lado esquerdo. Ela vai tirar a sela, ela tira do lado esquerdo. Aí ela chega para mim e fala assim, Jango, meu cavalo não trabalha igual dos dois lados. Mas como que vai trabalhar se você dá muito mais atenção para um lado que para o outro? É condicionamento, né? Então, isso vai desde o jeito que você lida com o teu cavalo de baixo, né? Nenhum de nós aqui tem a mesma habilidade com os dois braços, com as duas pernas. Sim. Né? E, então, só que a gente quer que o cavalo faça tudo exatamente igual dos dois lados, só que nós não damos conta de fazer isso, né? Então, se você começa a parar para pensar nisso, espera aí, será que eu realmente estou trabalhando os dois lados do meu cavalo? Será que eu estou dando mais atenção para o lado que ele tem dificuldade? Porque a única forma de você tentar igualar ou aproximar um lado do outro é trabalhando mais no lado da dificuldade. Você sempre tem que trabalhar os dois, mas você vai ter que trabalhar mais o lado que ele tem dificuldade. Sim. Senão nunca vai chegar próximo. Não chega próximo nunca. E esse... qual que é a diferença que você vê basicamente? Porque nós vamos falar em dois extremos, assim. O Nordeste com o Sul, com relação a cavalo. Eu acho assim, são dois extremos de muita diferença e muita semelhança, né? Porque o esporte é a vaquejada, no caso do Nordeste, né? No Sul o freio de ouro domina, mas também tem o laço comprido, tem outras provas, mas vamos falar, o freio de ouro domina. Que é o que né? mais tem. E só que assim, existe muita tradição, é uma coisa que vem do bisavô, do avô, do pai e tal, muita tradição, só que os dois, em todo lugar vai ter gente aberta e gente fechada, mas assim, as pessoas estão percebendo que se elas não buscarem evoluir, elas vão ficar para trás. O Fusquinha já foi um carrão,
né? Hoje existem vários carros que são melhores. Então, assim, hoje todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, tem um celular, né? Então, as coisas vão evoluindo. Então, o que acontece muito nesses dois extremos é que as pessoas os que têm a cabeça mais aberta, eles estão vendo que é possível ser fiel e manter as tradições, mas estando aberto à evolução. Tá. Né? Mas onde você acha mais facilidade? No Sul, aberto à evolução nesse sentido, ou lá em cima? Rapaz, essa pergunta é difícil. Porque você morou lá no Sul, né? Eu morei no Sul. Eu acho que é difícil responder isso, até porque eu estaria generalizando e rotulando. Sim. Né? E como eu falei, em todo lugar você tem de tudo. Então, assim, eu tenho muitos amigos lá no Sul, pessoas extremamente abertas desde o começo, pessoas extremamente fechadas desde o começo, algumas pessoas que mesmo você mostrando, mesmo assim ainda não aceitavam, né? E no Nordeste acontece a mesma coisa. Então assim, só que assim, a gente tem que procurar ir atrás de pessoas que estejam abertas. Quer dizer, o cara me chamar para dar um curso, né? Tá, nós vamos chamar o Jango para dar um curso aqui na Paraíba e para auxiliar a gente no treinamento de vaquejada. Mas eu acho uma bobagem tudo isso que esse cara faz. Então, esse cara não tem por que ir fazer um curso comigo e nem me chamar para dar um sentido. Claro. Então, assim, se o cara está chamando, a gente parte do princípio que ele está querendo, pelo menos... Tá, vamos escutar esse cara falar, vamos ver o que esse cara tem para mostrar, né? E aí me fez lembrar de uma passagem aqui, que eu sempre conto isso nos cursos, que era um mestre de artes marciais, já muito velho, mas era um cara muito respeitado, muito reconhecido. E tinha um jovem lutador que todo mundo falava, olha, se você quer ser realmente respeitado, você tem que ser discípulo desse mestre mais velho. E ele foi atrás desse mestre mais velho e falou, olha, eu queria aprender com o senhor e tal. Não, eu estou muito velho, já não ensino mais ninguém e tal. Não, mas eu queria muito e tal. Não, insistiu, o mestre falou, tá bom, vai, eu vou te ensinar. E aí pediu para o cara fazer um golpe super básico. Né? Aí o cara falou assim, não, isso aí eu sei fazer. Aí o mestre balançou a cabeça. Aí pediu para ele fazer um outro golpe mais básico ainda. Não, isso aí eu também já sei fazer. Aí o mestre parou, virou para ele e falou assim, vamos tomar um chá. O cara falou, rapaz, eu vim aqui para aprender arte marcial, o cara quer tomar chá, mas tudo bem, ele é o mestre, vamos lá, né? E aí o mestre começou a servir o chá, transbordou a xícara e ele continuou colocando. E o cara ficou meio naquela, será que ele não está enxergando direito? Aguentou alguns segundos e aquilo transbordando, até que uma hora ele não aguentou, falou assim, para, já transbordou. Aí o mestre parou de servir, olhou para ele e falou assim, se você não esvaziar a tua xícara, você nunca vai provar do meu chá. Uhum. Então, assim, você fala que você quer aprender comigo, só que tudo que eu te ensino você já sabe. Tua xícara está cheia. Já está cheia. Então, acho assim, sempre que... Né, eu dou muito curso, mas eu também faço cursos. Né? Sempre estou procurando me aprimorar. E a primeira coisa que eu sempre procuro fazer e procuro instruir, né, as pessoas que me seguem, tá, você vai fazer um curso, a primeira coisa que você faz, esvazia a tua xícara. Você pode até não gostar do chá, isso é outra coisa, mas vai com a xícara vazia. Exato. Né? E aí você vai filtrar, daqui a pouco você faz um blend do chá do cara com o teu, pode ser que fique melhor ainda. Fica bom. Eu achei muito interessante essa história, porque eu via do outro. Que a minha vai sempre pro lado cômico. Né? O cara chegou pro mestre, né? Que não conseguiu ganhar o campeonato, né? Ô mestre, eu tô frustrado. Aí o mestre, muito tranquilo, contemplativo. O meu filho, você já viu quando a água cai da cachoeira sobre as pedras? Já, mestre. Você já vê? Não, eu sempre vejo. Você já viu o pôr do sol, como é que ele vai lento, até mudando as cores? Demais, mestre. Já viu a garça quando voa? Não, eu vejo sempre. Para com essas frescuras e vai treinar. Então, faz alguma coisa, né? Fazer algo. Agora, uma coisa interessante que às vezes quando a gente fala assim, eu vou começar a mexer com cavalo.
Qual é a primeira coisa que você perguntaria para mim? Eu quero um cavalo, Jango. Que eu faço? Aonde eu pego? Qual que eu compro? O que eu vou para onde é o meu primeiro passo? A primeira coisa que eu iria te perguntar, eu falar assim, o que você quer fazer com o cavalo? Né? Porque o universo do cavalo é enorme. Eu falo, eu quero um cavalo para o meu filho pequeno aí que tem 6, 7 anos começar a andar. Tá, aí o que você tem que ir atrás? De um cavalo que seja de confiança para uma criança montar. Né? Você não tem que se preocupar em comprar um cavalo que seja campeão, um cavalo que seja o mais caro do leilão. Né? Eu acho que a prioridade número 1 nesse caso é: eu quero um cavalo que seja de confiança para o meu filho montar. Depois você vai ver quanto custa. Se é caro, se é barato, porque o nosso filho não tem preço. Né? Então, esse cavalo de confiança para uma criança montar, na minha opinião, devia ser um dos mais caros que existe. Né? Exatamente por isso, porque você vai botar uma criança que está aprendendo, né, o que é um cavalo de confiança para uma criança. O que é o cavalo de confiança? Né? Aquele cavalo que, se a criança entorta na sela, ele entra embaixo para não deixar cair. Se a criança cair, ele tira a mão para não pisar. Né? E isso não é fácil, você ter um cavalo. Existem cavalos assim, mas não é fácil você ter um cavalo desse. Então, voltando naquela pergunta, né, que você fez sobre a aptidão de cada cavalo, daqui a pouco você pode ter um cavalo que nunca vai ser um grande campeão de rédeas, nunca vai ser um grande campeão de laço, mas daqui a pouco pode ser um super cavalo para uma criança que está aprendendo. Tá. Né? Então, aí que você tem que ver, né, procurar perceber o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim, aonde ele vai ser melhor aproveitado. Né? Mas o cavalo campeão, mas vai proteger o seu maior patrimônio. Né? Exatamente. Então, assim, vou até te explorar um pouco a tua pergunta. Uma vez eu estava dando um curso e um criador, eu estava hospedado na casa dele, e aí a gente estava jantando, e aí, claro que a conversa era cavalo, né? E chegou uma hora, eu virei para ele e falei assim: qual que é a tua meta com o cavalo? E ele travou. E aí entrou outro assunto e não sei o que e tal. E no dia seguinte, no café da manhã, ele falou: rapaz, você me fez perder o sono até a noite. Eu falei: por quê? Já nem lembrava. Eu falei: mas por quê? Ele falou: você lembra daquela pergunta que você fez para mim? Qual é a minha meta com o cavalo? E eu vou te confessar que eu não sei. Né? Então, o que eu estava falando, o universo do cavalo é enorme. E muitas vezes a pessoa acha que, porque eu gosto de cavalo, eu tenho que criar. Eu gosto de cavalo e eu não crio. Né? Então, assim, eu adoro cavalo, mas eu queria ser profissional de cavalo. Daqui a pouco você pode ser profissional em outra área e desfrutar do cavalo, Exato. Ter o cavalo como um hobby, como um esporte. Né? Então, eu acho assim, sempre que a pessoa vai entrar em qualquer área, não deixa a paixão, a emoção tomar conta, porque senão você vai comprar um cavalo de corrida, uma sela de salto e quer laçar, é pedir para tomar choque. Né? Então, assim, você tem que procurar, procura, conversa, busca, né, ser assessorado por pessoas que são respeitadas no meio, que têm o conhecimento, olha um, olha outro. Vai numa competição, vai num evento, né? Não vai no primeiro leilão e engessa o dedo lá e compra o primeiro cavalo que aparecer. Né? Tem até meio uma lenda, né, de um rei que era apaixonado por cavalo e todo mundo queria levar cavalo, porque se ele gostasse, o cara podia pedir que ele pagava. Né? Então, todo mundo levava cavalo, só que ele colocava uma condição para mostrar cavalo para ele. O cavalo tinha que vir com uma capa só mostrando do joelho para baixo. Usar prumo. Então, ele ia olhar aprumo, ossatura, casco. Se ele gostasse, ele pedia para tirar a capa. Porque ele não queria se impressionar pela crina, pela pelagem, por isso e aquilo, e acabar não dando atenção para uma parte super importante, que é a parte de aprumo. Então, às vezes acontece isso, a pessoa, né, vê, crina linda, a cor, não sei das quantas e tal, e outras coisas que são super importantes, ele deixa meio de lado. Né? Vou contar uma coisa que aconteceu uma vez. Um amigo meu, num evento, ele virou para mim e falou assim: vem aqui que eu quero te mostrar um cavalo que vai estar no leilão. Eu falei assim: você já comprou? Ele falou: já. Eu falei: não precisa nem olhar, é bom. Aí ele falou assim: não, Jango. Eu falei assim: meu amigo, você me conhece, não conhece? Você sabe que se eu olhar... Vou falar a verdade. Eu vou falar para você o que eu acho, tá? Você já comprou o cavalo, tá?
se eu falar alguma coisa que não vai te agradar, você vai ficar triste. Então, eu me coloco à disposição da próxima vez que você for comprar, antes, se você quiser que eu vá olhar, eu vou. Né? Agora que você já comprou, não precisa olhar que ele é bom. Ele é bom. É lógico, vai decepcionar o cara. Você quer mais água aí, João? Não, tá tranquilo, ainda tem um pouquinho. Nós estamos... Quanto tempo nós temos aí já? Já estamos com quase 2 horas? Já? Mas nem sei. Eles tiraram o cronômetro da gente? Atenção. Quase 2 horas já falando. Eu nem prestei atenção. A prosa é boa. Tá boa, né? Não. Prosa, quando rende, não tem tempo. Eu queria, assim, agora que nós estamos já chegando no ponto aí, hoje, se você tivesse a oportunidade, depois de tudo que você realizou com o cavalo, tudo que você fez, quando você falou para o seu pai que você ia sair da faculdade, o que se você tivesse seu pai hoje, o que você falaria para ele de tudo que você conquistou hoje com o cavalo? Obrigado por tudo que você me ensinou. Porque, sem dúvida, muitos dos ensinamentos dele me fizeram chegar onde eu estou. E o que é a relação que você leva de família, Deus e cavalo? Tudo junto nisso. Como eu falei, né, Beto? Eu acho que a gente não consegue separar, né? Porque outro dia eu estava vendo um vídeo, uma senhora bem idosa, a gente pelo local parecia que era do campo e tal, e o repórter pergunta para ela: aonde a senhora vê Deus? E ela olhou para ele e falou assim: aonde você não vê, meu filho? Então, assim, eu acho que quando a gente está aberto, né, e está buscando a Deus, a gente vê Ele em tudo, né? É no passarinho, é na grama, é no cavalo, é em tudo, né? Porque tudo que está ali é obra dele, né? E Ele está dando isso para que a gente, né, usufrua disso, né? E aí é o que eu falo, quando a gente, se você coloca, né, Deus como prioridade, família como a sua segunda prioridade. Só que uma vai acumulando a outra. Né? Então, assim, você não vai conseguir estar bem com a família se não estiver bem com Deus. Você fala em colocar em prioridade, mas ao mesmo tempo você não consegue separar as prioridades. Porque uma está ligada na outra. Até inclusive o trabalho, né? Exatamente. Eu acho que a resposta seria botar a família montada no cavalo e ir no rumo de Deus. Tá mais fácil, né? Seria mais ou menos isso, né? Bota a família no cavalo e vamos para a igreja. Ué. Porque não tem por que ser diferente. Porque é uma coisa, porque também se o seu trabalho não estiver legal, você também não consegue estar bem com a família. Tá bem com a família, porque se aquilo não te sustenta a família, que é o que você falou, como é que você vai... Então, assim, é meio difícil a gente colocar não é. Porque o principal, né? Eu acho que o melhor exemplo, a melhor frase que o seu pai falou foi: pode ser um lixeiro, mas seja o melhor. Isso aí. Então, esse aí foi o que mais definiu tudo que ele sentia por você, tudo que ele queria para você. Você pode ser o que você quiser, desde que você seja bom naquilo que você faz e que se dedique ao máximo. Exatamente. E é o que você fez. Esse é o ponto. O que você gostaria de deixar de legado? Que a gente coloque Deus como prioridade nas nossas vidas. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que, como eu falei, a humanidade está muito afastada de Deus. A humanidade precisa se olhar mais, né, como irmão. E como eu falei, se a gente estiver em paz, se a gente estiver em estado de graça, todo o resto acaba contribuindo a nosso favor, né? Então, eu acho que esse é o grande legado. Eu não sei se é possível isso, né? Mas isso como eu falei, hoje para mim
os meus títulos e tudo isso. Claro que talvez se não houvessem os títulos, eu não tivesse alunos, eu não tivesse aqui. Então, isso acabou sendo uma ponte, né, para eu poder chegar em tudo isso. Mas hoje, para mim, é muito mais importante, como eu falei, se eu vou conseguir transformar meus alunos em campeões, não sei, talvez alguns, né? Mas se eu conseguir que a grande maioria se torne melhores seres humanos, aí eu acho que valeu a pena. Isso é realização. Bom demais. Foi bom, né, Walter? Bom, e como é que faz? Quem quer entrar em contato com você para poder fazer todo o processo? Como é que faz para falar isso aí, com o Jango? O jeito mais fácil é no meu Instagram, é Jango Salgado, né? Eu sempre estou anunciando os próximos cursos ali, então se a pessoa me seguir no Instagram ou se quiser me mandar uma mensagem, ali eu respondo com o maior prazer. E até aproveitando a oportunidade, eu vou ter um curso de 11 a 13 de julho, né, no meu centro de curso, lá na Fazenda Gávea, em Lupércio. E as vagas limitadas, as inscrições já estão abertas, então se tiver alguém interessado, é só entrar em contato que eu passo mais informações. E também tenho os cursos online de doma e de treinamento. Para vocês terem uma ideia, eu tenho alunos de 20 países, né? Puxa, graças a Deus. Então, isso às vezes a pessoa está longe, né? E fica difícil de vir fazer o curso presencial, mas tem a oportunidade dos cursos online. Legal. Legal, e a Fazenda Gávea é que eu conheço. Boa demais. Aproveita, vai lá fazer o curso, o lugar é bonito demais. Ô, Jango, eu queria te agradecer você ter vindo aqui, tá aqui quase 2 horas com a gente conversando. Já chegamos cedo, já batemos vários papos e esse podcast. Agradecer a sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, quero dar parabéns para vocês, para toda a equipe, né? Tive a oportunidade que vocês me mostraram, né? Eu não tinha noção da grandiosidade do que vocês estão fazendo, então vocês estão de parabéns e eu acho que o agro do Brasil agradece muito a tudo que vocês estão fazendo. Obrigado. É isso, né, Walter? Não quero deixar para o pessoal que está em casa, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, curtir nossas publicações, ativa aquele sininho que você recebe uma notificação de que está chegando vídeo novo, porque a sua audiência é o que faz com que a gente sempre traga conteúdos de primeira linha como essa do Jango, tá bom? Não esquece, curte e compartilha. E comente. E comente. Mas fala bem de nós. É isso. Esse foi o MFcast, o podcast do MF Rural.